Honra, prazer, professora Betina, professor Carlos Henrique. Bom, que responsabilidade. Primeiro, agradecer à Bradeter pela oportunidade dada à Receita Federal para participar desse congresso, em especial o professor Walter Lobato, por ter nos convidado. Na verdade, o convite seria para o doutor Mário José Deon, nosso superintendente, hoje no Rio de Janeiro, né? Ele adora essas provocações, eu confesso que fico acanhado, né? Não tenho habilidade e nem o carisma dele, ainda assim, me atrevo a vir aqui, me sinto muito honrado de vir aqui falar do que a gente está pensando de Receita Federal para o século XXI e a propósito do tema da professora Betina, eu logo me avorei a falar um pouco sobre compliance e compliance tributário. Até porque é um tema também que hoje, não só no direito, mas nos negócios, né, tem atraído especialmente os nossos alunos dos MBAs e dos cursos de pós-graduação, e as empresas, de um modo geral, né, pela relevância que isso ganhou para os negócios e para o ambiente de negócios do país. Esse país que a senhora falou, dos próximos 50 anos, nós temos que começar a construir, e começamos. Nós demos esse passo outrora, e a cada dia eu acho que a gente vai caminhando nesse sentido. Com muito debate, com muita discussão, com respeito às pessoas e às instituições, eu acho que esse é o caminho, né? E é pensando nisso que a gente vai falar um pouco exatamente de compliance. Eu queria falar um pouco da estratégia da Receita Federal, é a nossa mensagem institucional, para vocês entenderem como que o compliance entra na estratégia da Receita Federal como um dos nossos objetivos de resultados fundamental. E aí, sim, falar de conformidade tributária, a pirâmide de conformidade tributária da OCDE, falar dos custos de conformidade para as empresas, para as pessoas, né? E a gente avaliar o que custa mais, né? O que mais vale a pena. E aí eu vou falar do maior programa, nós temos um orgulho danado disso, e não foi fácil, essa malha pessoa física e uma operação de conformidade que nós realizamos recentemente e que temos feito. Bom, então vamos lá. Qual é a nossa missão? É lógico, exercer a administração tributária e aduaneira, porque a Receita Federal do Brasil é também responsável pela administração aduaneira no Brasil, um pouco diferente da maioria dos países. E entre os nossos objetivos de resultado, por óbvio, garantir a arrecadação é fundamental pela relevância que tem a arrecadação da Receita Federal para o financiamento do Estado como um todo e da República. Mas ali está um objetivo que é fundamental para nós, que é contribuir para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade do país, né? A chamada neutralidade. Nós temos que criar condições para que todos possam competir pela sua performance, pela sua expertise, e não pela esperteza, né? Essa é uma missão importante para nós. Há lá outros objetivos de processo nosso, é impulsionar a simplificação do sistema tributário e incentivar o cumprimento das obrigações tributárias. O compliance, para você reduzir os custos de compliance, você precisa facilitar o cumprimento. Senão, vale mais, ele pode ficar tentado e dividido, né? Então, está aqui. O nosso mapa estratégico está lá. A gente fala que a gente faz qualquer coisa para garantir a arrecadação tributária. É para isso que nós trabalhamos. Então, a Receita Federal, por mais boazinha ou mais mazinha que ela possa parecer, o nosso objetivo fundamental é garantir a arrecadação federal, dar efetividade à cobrança. Bom, mas nós não fazemos isso a todo custo, por óbvio, como nenhuma organização. A nossa casa, ela é construída em valores. Se você pegar o nosso mapa estratégico, como vocês viram lá atrás, a base de tudo, o alicerce das nossas ações, são os nossos valores. Na nossa missão já está lá o respeito ao cidadão como um valor fundamental para nós. A integridade, e o que é ser íntegro, né? Claro que eu não sou nenhum eticista, nem filósofo, muito menos. Eu sou um contador e operador de direito tributário, mestre em engenharia de produção. Mas a integridade eu aprendi muito cedo, mamãe me ensinou. Numa briga com o meu irmão, eu tentei imputar a ele uma culpa que não era dele. Antes que eu pudesse terminar de falar, a mão de mamãe chegou antes, né? E eu não tive dúvida, depois de
recuperar o fôlego para poder ouvi-la, ela disse: meu filho, você tem que ser honesto, justo e verdadeiro. Seja íntegro. Não vou esquecer isso nunca mais. Né? A lealdade com a instituição é fundamental para qualquer organização e é um valor fundamental para nós. A legalidade, por óbvio, e por sermos servidor público e operador do direito tributário. O profissionalismo e a transparência. O compliance é um valor fundamental para nós. Bom, mas quando é que a gente vai começar a exercer isso para valer e para a sociedade ver? É isso que nós temos feito. Né? É isso que me traz aqui. E por que o compliance é fundamental? Nessa Receita Federal que nós queremos para o futuro, nós precisamos romper com esse conflito histórico da Receita Federal com o cidadão, com o contribuinte, que sempre foi adversarial, de conflito, de constituição do crédito tributário, da litigância e da queda de braços a todo custo. O que nós esperamos é uma mudança de comportamento, tanto do cidadão quanto da Receita Federal. E nós temos que dar esse primeiro passo, porque nós somos o lado mais forte dessa relação em tese. Então, alguém precisa dar o primeiro passo para restabelecer essa relação de confiança, de maior cooperação e transparência. Sempre, é lógico, em benefício da arrecadação e de redução dos custos para as empresas e contribuintes. É esse o propósito. Né? Lembrando que a nossa missão é garantir a arrecadação. Mas tem que ter limites para se fazer isso, e os limites são os nossos valores e, por óbvio, a lei, a legalidade. Né? Mas nós não inventamos isso, não. Gente. O compliance tributário, na verdade, já existe em vários países, especialmente agora a OCDE, como nós somos postulante a um posto na OCDE, nós temos nos alinhado a esses valores, esses princípios também da OCDE. E o que propõe exatamente o incentivo e a colaboração voluntária e transparente do contribuinte, no sentido de redução da evasão e da garantia da arrecadação dos tributos. Então, essa é uma política adotada por várias administrações tributárias. Se vocês virem lá na nossa visão de futuro, o que a gente quer ser, é uma administração tributária, uma organização reconhecida pela excelência na administração tributária e referência mundial. Em boa medida, nós nos orgulhamos de ser, mas precisamos ser a melhor e a maior, é isso que nos move o tempo todo. E está lá na nossa cadeia de valor. Né? Num dos nossos processos de trabalhos mais relevantes, e talvez o mais temido pela sociedade, que é justamente a fiscalização e o combate aos delitos tributários, ao contrabando e descaminho, né? Esse é um dos nossos processos de trabalhos mais apelativos. Está lá entre esses processos de trabalho um subprocesso que é promover a conformidade tributária. Está na nossa cadeia de valor e é um processo de trabalho no qual nós temos investido muito. Mas, como diz a professora Betina, ainda nós estamos construindo a legislação, as práticas, né? E trocando. Então, participar de um evento desse ajuda muito a construirmos isso. Então, está lá. O que é promover a conformidade tributária? São aquelas ações de conformidade. Ou seja, compreende atividades que reduzam os custos de conformidade dos contribuintes e induzem e fomentam o cumprimento espontâneo da obrigação tributária. Então, para promover a conformidade, eu preciso reduzir os custos de cumprimento. Né? Esse é um dos propósitos. Razão pela qual a Receita Federal, de um modo geral, sempre está capitaneando a maioria desses processos que visam simplificar o cumprimento das obrigações. Por exemplo, se vocês olharem o Portal Único do Comércio Exterior, entre as instituições que lá investem, e são muitos os órgãos intervenientes no comércio exterior, seguramente a Receita Federal é uma das que mais investe tecnologia, pessoas e até recursos para a implementação do Portal Único, né? a janela única, para facilitar a vida dos nossos players no comércio exterior e dar celeridade aos seus processos, à sua cadeia logística e à economia do país. Isso melhora o ambiente de negócio e aumenta a nossa competitividade. Outro exemplo, o SPED contábil, que foi construído em conjunto com a sociedade,
agora a nota fiscal eletrônica de serviço, e assim é que a gente tem a contabilidade em meio digital e por aí vai. Tudo isso feito com a participação da sociedade e da Receita Federal, no sentido de diminuir redundâncias de cumprimentos e para facilitar e baratear esse custo que não é fácil, né? Então, o compliance, como que surge isso? E aí ele tem apelos que vai além do tributo, né? Porque ele fala em cumprimento. É cumprimento de todo o conjunto de regras e padrões que disciplinam os negócios das empresas. E, uma vez estabelecido, empresas, instituições, o que quer que seja, uma vez estabelecidos, é ele que vai nortear o comportamento dos seus atores, dos seus operadores. Esse é o propósito do compliance. Ou seja, em última análise, é seguir as leis, políticas e normas. Então, estar compliance não é só cumprir a lei, é, por exemplo, cumprir as políticas administrativas da instituição que você está atuando, porque elas foram claramente enunciadas, né? E você fez juramento de cumprimento ao assumir e fazer parte daquela instituição, né? Isso é lealdade com a instituição, parte da observância dessas políticas administrativas ou as políticas estabelecidas pela organização. E, de um modo geral, nós temos alguma dificuldade de perceber isso. A gente percebe com muita facilidade os nossos direitos, né? Os nossos compromissos um pouco menos, né? Bom, desculpem. No Brasil, o compliance ela passa a preocupar um pouco mais o mundo dos negócios, especialmente com a lei anticorrupção, porque ela passa a responsabilizar administrativa e civil também as pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. É isso que acaba impulsionando hoje as empresas a criarem no Brasil esses departamentos de compliance, né? Que vai desde o compliance tributário, trabalhista, previdenciário, social e especialmente operacional. É a observância da legislação que disciplina o exercício da sua atividade operacional. Em Minas, nós sabemos o custo que isso tem para nós, né? Que temos a mineração na nossa condição de mineiros, né? O quanto isso é relevante numa atividade arriscada e que requer monitoramento constante, preocupação absoluta com a legislação. Então, estar compliance não é só pagar tributo, é cumprir também com suas obrigações tributárias. O nosso superintendente, o doutor Mário, ele costuma dizer o seguinte: olha, a gente espera chegar um dia que as empresas tenham, que a sociedade tenha um rating de compliance, né? E já é um pouco assim, é o que os caras chamam lá de a mão invisível do mercado. Se você não está compliance, muito provavelmente seus produtos e a sua marca terá dificuldade de penetração. Não é só porque você não paga tributo, não. É porque você também produz com desrespeito à legislação trabalhista, ao meio ambiente, fundamentalmente, que era uma preocupação que nós não tínhamos há 20, 30 anos. Quando eu comecei a estudar custos industriais, o negócio chamava custos industriais, né? A gente só custeava aquilo que se incorporaria ao produto e era muito objetivo e claro. Hoje, a chamada mão invisível do mercado impõe limites até para o exercício de um negócio, né, em função do compliance. Mas vamos lá. O pressuposto básico do compliance é esse, é a confiança nos negócios. Então, se todos estiverem compliance, fica facilitada a concorrência e mais claras as regras do jogo. É mais fácil concorrer e praticar os seus atos sem riscos de contingentes passivos tais. No Brasil é isso. O compliance tributário está em conformidade com a legislação tributária, com os princípios gerais de direito tributário, princípios éticos e morais, e está em conformidade com a boa-fé. Então, toda vez que você, como gestor, tiver que tomar uma decisão, você deverá jogar essa decisão contra os seus valores e princípios éticos, ou da instituição a qual você representa. Você está confortável para tomar a decisão? Provavelmente você estará compliance. Bom, se houver aí alguma dúvida a esse respeito, é possível que você tenha que reavaliar os efeitos e as consequências da decisão que você vai tomar. Ou você não estará compliance.
Qual a vantagem do compliance tributário para o contribuinte? Dentre todos ditos aqui, prevenir especialmente os contingentes tributários, né, que não são poucos, mas são esses riscos que ele deve evitar. Promover um relacionamento amistoso e direto com a administração tributária. Nós já temos programas de compliance, especialmente com os maiores contribuintes, ou aqueles chamados contribuintes diferenciados, né? E agora nós estamos estendendo isso a outros setores econômicos, na medida das nossas possibilidades. O melhor exemplo disso que a gente dá é a malha pessoa física, né? Onde a gente claramente comunica ao cidadão onde é que ele cometeu algum equívoco, ou que, na nossa avaliação, possa ser um equívoco, e damos a ele as condições para que ele possa regularizar e, com isso, cumprir com sua obrigação ou prestar os devidos esclarecimentos, né? Ainda, os tributos são custos, mas fazem parte da responsabilidade social do contribuinte. É uma questão de cidadania, né? Pagar é um direito, dever do cidadão pagar os tributos. E, como disse a professora Betina, fazer a exigência política do cumprimento pelo Estado. Os mecanismos de controle fiscal têm que ser claros e prioritários. Numa relação de compliance, isso fica mais claro. E a ênfase na resolução rápida e eficaz de controvérsias, diminuindo a litigiosidade e os custos dessas ações. Do ponto de vista do fisco, melhora a transparência. Isso é fundamental, isso é um valor fundamental para a administração tributária. Trabalhar com transparência, com integridade e com respeito ao cidadão, isso é um valor fundamental. Oferece previsibilidade em troca de conformidade. Então, quando eu tenho uma relação franca, direta, e que eu conheço o meu contribuinte, o seu core business, e o que ele faz, e como ele se comporta, o seu ambiente de controle, fica muito mais seguro para mim tomar as decisões relativas à administração tributária. E, com isso, eu posso fazer a minha abordagem com a base numa avaliação de risco, e não dar um tratamento de enforcement a todo mundo, né? O foco em parâmetros objetivos de resultado, compreensão da dinâmica do mercado, é aquilo que eu falei para vocês. Eu preciso conhecer o negócio e o setor econômico que eu estou atuando para que a gente possa entender qual é o tamanho da carga tributária possível para aquele setor. E nós entendemos que esse é um caminho para a gente conseguir alcançar a chamada justiça tributária. Se eu não conhecer, eu não consigo determinar o peso tributário. E uma governança clara e forte, é isso que nós precisamos. Bom, essa é a pirâmide de conformidade da OCDE, e aqui está muito claro, notem, a esmagadora maioria dos contribuintes está ali na base. Ele quer cumprir corretamente as suas obrigações. O que eu tenho que fazer é facilitar. Facilitar é disponibilizar informação, abrir canais de comunicação para que o cidadão possa cumprir com suas obrigações, facilitar e simplificar o cumprimento dessas obrigações, né? E que a gente vem há muitos anos investindo nisso, com os programas, por exemplo, de entrega da declaração de imposto de renda. Imaginem vocês, hoje o cidadão que tem um certificado digital, ele pode acessar o nosso ECAC, que é o nosso Centro de Atendimento ao Cidadão, na página da Receita Federal, e ele tem lá a sua declaração de imposto de renda pré-preenchida. Então, lá claramente nós falamos para ele, senhor, no ano passado, o que o senhor oferiu de renda foi isso, isso, isso e isso. Os gastos que o senhor teve, que são dedutíveis, são esses, esses e esses, seus dependentes são esses, os pagamentos que o senhor fez, olha, essas são as informações que eu tenho. O senhor confirma? Confirma. Transmite a declaração. O trabalho que ele vai ter é de ler a declaração. A gente espera, em breve, que a gente possa disponibilizar isso para qualquer cidadão que tenha um smartphone e um certificado digital nas nuvens, para, por óbvio, né, professor Carlosinho, a gente assegurar a segurança da informação. É isso que nos limita ainda de fazer isso hoje. Um minuto, professor, eu votei sim? Talvez, né?
Então, a proposta nossa aqui, com essa pirâmide da conformidade, e que eu até passei muito rápido, mas era até para dizer para os senhores que vocês vão ver lá no pico da pirâmide. Eu posso voltar aqui, está lá, pronto. Era isso. Aí nós temos uma outra parcela do... E isso é gerenciamento de risco, gente. É estratificar o conjunto dos contribuintes e dar o tratamento que cada um precisa para o cumprimento de suas obrigações. E não tratar todo mundo como que estivesse lá em cima, no topo da pirâmide. Então, não justifica eu autuar, se eu não conseguir dar um tratamento adequado a cada um desses meus contribuintes segregados para o setor econômico. Ali tem aquele outro contribuinte que ele tenta cumprir, mas nem sempre consegue. Eu preciso ajudar e facilitar o cumprimento, com programas de apoio, com assistência, com os nossos centros de atendimento e de orientação ao cidadão. E aí tem um outro que é um pouco mais difícil. Eu preciso dissuadi-lo a pagar, porque a ideia dele é não pagar. Mas, se eu cobrar, com energia ele paga. Né? Esse é um outro grupo de contribuintes. E tem aquele lá que decidiu não cumprir. Esse aí é duro. Esse aí, só com a aplicação da força da lei, com toda a nossa expertise de fiscalização, com o poder e a força da nossa equipe de auditores, a gente consegue recuperar o crédito tributário. E, é claro, com o apoio da Procuradoria, que é quem efetivamente se empenha, em última instância, a executar a cobrança, e é onde nós vamos buscar o dado negado, o tributo sonegado. Esse aí não tem jeito, sempre terá esse tipo de contribuinte. E, uma vez que eu trabalho com gerenciamento de risco e com inteligência, eu posso despender toda a minha energia e toda a minha força, todo o enforcement, para esse conjunto de contribuintes. E os outros, eles conseguem fazer por si só. Então, o propósito nosso é sempre a mudança de comportamento. Aqui eu vou falar rapidamente dos custos de conformidade e os custos de transação. É o seguinte, as empresas, por óbvio, para poder contratarem um escritório de compliance, elas vão ter custos. Né? É uma estrutura hoje à altura das auditorias internas, dos seus conselhos, né? É um investimento elevado. E não só isso, são contadores, advogados, etc. Mas qual custo é pior? É maior? Esse ou o custo dos contingentes passivos e mais? E para a sociedade? O recurso que não chega ao Estado é também aquele que nós não investimos em saúde, educação e por aí afora. Né? Então, o compliance parte dessa consolidação da confiança nas instituições e das instituições no cidadão, no contribuinte. E isso é fundamental. A confiança é tudo para a melhoria do ambiente de negócio. Nós não conseguimos se não for de outra forma. E eu vou encerrar só mostrando para os senhores os dados, o que é a nossa malha pessoa física e um pouquinho aqui do nosso accountability. Os senhores vão encontrar na página da Receita Federal um relatório chamado Plano Sufis 2019. O que nós fazemos lá? A nossa Subsecretaria de Fiscalização apresenta lá para os senhores uma prestação de conta dos resultados da fiscalização e das ações de conformidade, de enforcement do ano passado, e nós apresentamos para os senhores com absoluta transparência qual é o nosso planejamento para o ano seguinte. Né? Então, esse ano, quem nós estamos fiscalizando? Quais setores econômicos? Com qual motivação? Qual o resultado que nós esperamos alcançar? Isso com absoluta transparência. Então, se vocês forem ver lá, no ano passado, nós recebemos em torno de 32 milhões de declarações de imposto de renda à pessoa física, dos quais 3 milhões, pouco menos de 10%, incidiram em malha. Isso quer dizer que havia alguma inconsistência entre o que foi declarado pelos contribuintes e as informações de que dispomos. Notem, 90% desses contribuintes, com base nas informações que nós disponibilizamos no site da Receita Federal, eles foram lá e corrigiram as suas declarações ou prestaram os esclarecimentos necessários para saírem da incidência de malha. Simplesmente compartilhando informação, sem nenhuma ação de enforcement. É claro que teve 10% desses contribuintes que nós precisamos autuar. Nós precisamos lançar. É claro que, em termos de crédito tributário, aqueles que autorregularizaram, vejam,
pouco mais de R$ 1 bilhão, 3 bilhões foi o que nós autuamos, efetivamente, aqueles que não cumpriram. E aqui é uma outra operação, por fim, só para vocês terem uma ideia, de um segmento específico, que nós fizemos uma ação de conformidade, estava previsto para a gente autuar em torno de 90 desses contribuintes, e a gente estimava lançar em torno de R$ 90 milhões, com uma expectativa de realização de pagamento em torno de 5%, o resto é litígio, à espera de um parcelamento, ou o que quer que seja, né? À espera de um milagre, que às vezes vem. Mas nós não, nós renunciamos ao lançamento, chamamos esses contribuintes, em torno de 660, explicamos para ele, olha, o que nós sabemos sobre vocês é isso. Vocês têm 90 dias para proceder às correções, aqueles que não o fizerem, nós vamos intimar para prestar os devidos esclarecimentos, porque às vezes o contribuinte não tem mesmo. A situação dele é aquela, então nós intimamos e tal. Olha, dos 90 que a gente esperava lançar, com expectativa de arrecadação em torno de 5 milhões, no curto prazo, é claro que os 90 têm grande chance de a gente receber daqui a alguns zilhões de anos. Em termos de arrecadação ou de parcelamento, com essa operação de compliance, nós pudemos realizar 253 milhões de reais, o que daria para a gente ter evitado todos esses cortes aí, só esse ano no orçamento da União. Não é? Bom, era isso. Professor, Passei do tempo. Nós agradecemos a sua palestra, foi importante a finalização com um representante de uma instituição que é referência nacional para as outras administrações tributárias estaduais e municipais. Então, muito obrigada, que eu passo o certificado.